quando é que nós julguemos uma outra pessoa? Quando é que nós devemos julgar uma outra pessoa? Geralmente quando a gente faz essa pergunta de questão de julgamento de uma outra pessoa, de um seu irmão, né? Quando é que nós devemos julgar o nosso irmão? Aí vem aquela resposta, né? Sempre, né? Nós não podemos, nós não devemos julgar ninguém. Eu tenho, irmão, um outro entendimento acerca disso. Eu entendo que o julgamento deve vir sim da nossa parte. Mas o problema é o sentimento. É o sentimento com que julgamos o nosso irmão. Né? É aquele sentimento que julgamos. Porque o julgamento, você querendo ou não, nós fazemos. Porque veja o texto aqui em Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Ele faz uma pergunta. Paulo faz uma pergunta aqui, ó. Mas tu, por que julga teu irmão? Qual o sentimento de julgar uma outra pessoa? Qual é o seu sentimento de você julgar o teu irmão? Né? Porque ele está perguntando para você, por quê? Qual é o intento de você julgar teu irmão? Quer ver um exemplo? Escute bem, uma pessoa que só come legumes e verduras e ver uma outra pessoa comendo de tudo. Ver uma outra pessoa comendo de tudo. Você que come verduras e legumes, olha para ele e vai dizer assim, filho, não pode você comer legumes e verduras. Porque no seu entendimento, no seu sentimento, por que você come legumes e verduras somente? Porque você tem um juízo sobre isso. Você tem um critério sobre isso. Você tem uma forma de pensar sobre isso. Por que eu como legumes e verduras somente? E julgo as outras pessoas que não comem? Porque eu acho, no meu entendimento, que eu só como legumes e verduras porque faz bem para mim. Aquilo me traz bem, porque eu comia de tudo antigamente. Eu comia de tudo. Isso eu estou dando um exemplo, para você poder entender por que tu julgas. Porque aqui foi a pergunta. Mas por que tu julga teu irmão? É uma pergunta que o apóstolo está fazendo. Eu estou dando um exemplo aqui de você comer legumes e verduras e julgar as outras pessoas porque não comem. Porque é questão de sentimento. Por que você julga o teu irmão? Porque ele come de tudo. Porque para você, comer legumes e verduras te faz bem. Porque você já comeu de tudo e te fez mal, te engordou. Por exemplo, a pessoa que come muita gordura, né? Come muita gordura, come muito doce. Aí a pessoa vai engordando. Talvez ele já passou por isso e agora fez uma dieta radical. E disse, não, agora eu vou comer só legumes e verdura, porque se eu for comer de tudo, o que vai me trazer? O que vai me causar? Doença, diabetes, né? A glutonaria, por exemplo. Então, por que tu julga teu irmão? Qual é o sentimento que você está julgando? É para a melhoria do teu irmão? É para ver se o teu irmão... Porque você quando julga, irmão, né? Você tem que entender isso aqui, que o apóstolo está dizendo nesse versículo. Porque quando se lê esse versículo, a minha vida inteira de ministério, de crente, de evangélico, quando se lia esse versículo já vinha na cabeça. Por isso que não se deve julgar ninguém, né? Por isso que você não deve julgar ninguém. E aí ele faz uma outra pergunta para combater essas pessoas que pensam assim. Porque ele está dizendo aqui, ó. Por que despreza teu irmão? Por que tu despreza teu irmão? Outra pergunta. O que me veio na cabeça aqui? A indiferença. A questão, irmão, do desprezo. O primeiro degrau do desprezo é a indiferença. E toda indiferença, todo desprezo, né,
Toda pessoa que você despreza, tudo que você despreza, você perde. Na Bíblia, por exemplo, Naúmi, né? Quando Davi chegou da arca, ele trouxe a arca para Jerusalém. Davi começou a dançar, se alegrar, né? Se alegrar. E aí quando a esposa dele viu ele se alegrando, ela desprezou Davi. Mical, aliás, é Mical o nome dela, é Mical. Mical desprezou Davi em seu coração, né? Mical desprezou Davi em seu coração. No mesmo texto está lá. No mesmo texto, Mical não teve mais filho. Ela ficou estéril. Ela teve uma perda muito grande. Todo desprezo, toda vez que você despreza, toda vez que você despreza algo ou alguém, você perde. Esaú, né, desprezou a sua primogenitura por se achar que estava morrendo porque precisava comer aquele prato de lentilha. Então, no mesmo texto, diz que Esaú perdeu o direito da primogenitura. Então, tudo que você despreza, você perde. O que vem, qual é o primeiro degrau para o desprezo? O primeiro degrau é a indiferença. Quando você fica indiferente para algo ou para alguém, futuramente você vai perder, porque a indiferença leva a pessoa a não cuidar, a não visitar, a não falar o que ela deve ouvir. A indiferença leva... Por exemplo, eu fiz uma pergunta para uma pessoa acerca do rio Tietê. Eu falei para ela, né? O rio Tietê, ele pertence a quem? De quem é o dono do rio Tietê? Quem é o dono do rio Tietê? Ela falou, somos todos nós. Né? A pessoa falou, somos todos nós. Aí eu falei assim, e quem deve cuidar do rio? Quem é a pessoa responsável por cuidar do rio? Porque se somos todos nós, né? Se somos donos do rio, então nós negligenciamos o cuidado com o rio, porque ele está podre, né? Aí ela falou, não, mas a responsabilidade de cuidar do rio Tietê, não é nossa, é da prefeitura. O que ela estava se fazendo? Ela estava se fazendo indiferente com o problema que é de todos nós. Porque imagina os benefícios que teríamos, irmãos, desse rio limpo. Praças, árvores, pessoas andando, tomando banho, outras pescando, em toda a extensão do rio. Você imagina o que seria de proveitoso para nós ver o rio Tietê desde a sua nascente até o fluente, até onde ele se estende, limpo. Você entende? Aí a gente se faz de indiferente para com o rio, colocando a responsabilidade do cuidado do rio com a prefeitura, e a gente mesmo ficando indiferente para com esse rio. E aí o que vem o resultado? Se não é de todos nós, vem o resultado, porque a prefeitura, né, o prefeito ou o governador em si, eles não dão conta do cuidado com o rio. E aí a gente coloca a responsabilidade sempre nas costas dos terceiros, nunca nas nossas costas, porque a resposta era essa: a responsabilidade é nossa porque é minha. Então quando você faz de indiferente, ele diz assim, por que despreza teu irmão? Por que tu despreza teu irmão? Essa é a pergunta. Irmão Neto, não desprezo. Eu só não falo o que ele precisa ouvir para magoá-lo. Porque eu entendo, irmão, que mas tu, por que julga teu irmão? Nós temos que entender esse versículo. E no meu entendimento, eu penso assim no meu entendimento. Mas tu, por que julga teu irmão? É questão de sentimento. É questão de você olhar para o seu irmão e olhar para ele e ver que ele está errado. E aí com aquele sentimento de pai, aquele sentimento de mãe, aquele sentimento de irmão, aquele sentimento de que, eu como só legumes, porque eu comendo só legumes, eu já comi de tudo. E se você só comer de tudo, querido, você vai
com certeza você ou vai ficar gordo ou vai ficar diabético. Porque eu já passei por aquilo. Porque as experiências da nossa vida tem como a gente ensinar as outras pessoas. E não estando indiferente com os nossos irmãos. Porque, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou por meio das obras, ou bem ou mal. Você percebe agora que o versículo diz sim que nós devemos julgar, mas qual é o sentimento que nós devemos julgar? Como é que Deus nos orienta a irmos com uma palavra de juízo para aquele reino? Uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, com aquele sentimento de amor, aquele sentimento de que nós devemos julgar sim aquele nosso irmão, porque a gente já sabe que se ele caminhar naquele caminho, ele com certeza vai chegar no mesmo destino que eu estive, que eu passei. Você entende? Por que nós não devemos julgar? Qual é o sentimento que você julga? Ou você se faz de indiferente usando esse mesmo texto aqui de Romanos 14, versículo 10. Nós não devemos julgar sendo indiferente, sendo negligenciando o teu irmão caindo no buraco, vendo ele estando cego e você não alertando ele. Porque se você chegar até ele e de uma forma falar com ele, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Não é assim que Jesus nos ensina? Se ele não te ouvir, você não tem que perder as esperanças. Chame 2 ou 3 testemunhas. E chame essas pessoas e diga assim, irmão, você está errado, é assim, assim, por isso que você está andando no caminho errado. Se ele não ouvir as testemunhas nem você, chame a igreja. E aí, se ele não ouvir a igreja, ele está fora da comunhão. E aí, tratai-o como um gentil. Tratai-o como um gentil. Como é que você trata um gentil? Me diga. Tá certo, querido? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família.